Fala pessoal, e aí, tudo bem? Aqui é o Matheus do site Cursos Target e hoje eu vou gravar um vídeo aqui para responder as dúvidas de mais um aluno do curso SolidWorks Fundamentos de Projeto. A dúvida aqui é da Kayla, eu espero que eu tenha pronunciado corretamente seu nome, viu? Bom, a Kayla está tendo dificuldade para criar os perfis para utilizar a ferramenta de Revolução. Então nesse vídeo aqui eu vou dar várias dicas de como criar o perfil e de como estar utilizando essa ferramenta. Então, se você é um dos nossos alunos e ainda não se inscreveu aqui no canal do YouTube, se inscreve aí. E mesmo que você não seja um dos nossos alunos, se inscreve também, porque sempre tem novidade aí no canal. Sempre tem vídeos sobre SolidWorks e outros softwares CAD também. Beleza? Então, vamos lá. Bom, no vídeo anterior eu utilizei uma ferramenta aí, que não é o SolidWorks, como recurso didático, né? E o pessoal gostou bastante. Eu utilizei o Photoshop para me auxiliar. Então, eu vou utilizar novamente o Photoshop aqui, lembrando que isso daqui não é uma aula de Photoshop, tá joia? Então, eu tenho o desenho daquela peça aberta aqui. A primeira coisa que a gente tem que perceber é que isso daqui é uma peça cilíndrica, né? Uma peça que vai ser criada a partir da ferramenta de revolução. Então, nós temos que especificar onde vai ser o eixo de revolução dessa peça, né? Aquele eixo que a gente vai definir na hora de utilizar a ferramenta, no qual o material vai girar ao redor dele. Então, visualizando a peça de cima, nessa vista aqui, ó, nós temos aqui o centro da peça, né? Se a gente subir um pouquinho, ó, a gente consegue ver que o eixo de centro da peça, né, de revolução, é justamente esse daqui, ó. Então, vou pegar aqui o pincel e já vou marcar aqui, ó. Nossa, ficou uma linha muito torta. Deixa eu só pegar uma camada nova aqui, porque caso eu erre, eu posso ocultar a camada depois. Então, eu tenho aqui, ó, o eixo de centro da minha peça, né? Então, esse daqui é o centro da peça. Uma dica importante aí, sempre que você for desenhar o perfil para revolução, o perfil tem que ficar de um lado ou do outro lado do eixo de revolução. Se o perfil ultrapassar o eixo de revolução, você começou a desenhar ele aqui na direita, ele ultrapassou o eixo de revolução para cá, o material vai se sobrepor na hora que você revolucionar. Então, isso não vai ser legal, tá joia? Então, a gente vai ter que usar esse eixo de revolução como referência e desenhar o perfil do outro lado. Eu vou voltar novamente para o SolidWorks. Deixa eu pegar aqui, só fechar aqui, pronto. E vou desenhar essa mesma peça aqui dentro desse mesmo arquivo de peça aqui, só para a gente ter uma comparação. Mas primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa face interna aqui e vou colorir ela, só para ela ficar em destaque, para que eu consiga mostrar melhor ali a parte interna. Vou colocar aqui amarelo, ok. Vou selecionar essa face novamente, vou vir aqui, ó, vou copiar a aparência e vou colar nas outras faces. Então, se você ainda não sabe como colorir uma face, agora você já está sabendo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou seccionar essa peça também, eu vou fazer uma vista de seção ali nela, só para a gente conseguir visualizar a parte interna dela, a parte externa e também o sólido que está sendo cortado. E vai ficar parecido com o que a gente tem ali no nosso detalhamento. Vou pegar aqui a segunda opção aqui da vista de seção e vou colocar um corte mais ou menos, deixa eu ver, aqui vai ficar legal. Deixa eu ver as cores que eu estou utilizando ali, é a mesma, tá certo. Vou confirmar aqui. Então, olha só, barra de espaço, tá? Para alinhar a orientação aqui das vistas, ó, vou colocar aqui numa vista direita, deixa eu ver. Vista frontal, não vai ficar legal. Vista traseira, ok. Então, nós temos essa vista aqui dentro do nosso desenho, né? Vou voltar aqui para você ver, ó. Nós temos essa vista aqui. Então, a partir dela é que nós vamos definir como que vai ser o perfil de revolução. Repare que essa parte cinza aqui é a parte externa da minha peça, né? O contorno. Aqui eu tenho a linha de centro, que vai ser o meu eixo de revolução. Essa parte amarela aqui é um furo passante que passa por dentro da peça. E essa parte azul aqui é o sólido que eu acabei de cortar para demonstrar ali. Eu vou desenhar aqui então, aqui do lado aqui, exatamente essa parte azul aqui, ó. É isso que eu quero revolucionar. Ah, Matheus, mas eu não consigo visualizar assim, como que você faz? Não tem problema, eu vou fazer passo a passo aqui com você e você vai começar a entender melhor. Olha só, vou vir aqui no esboço, vou selecionar um esboço, vou pegar aqui um plano, pode ser esse plano aqui mesmo, é o plano frontal, eu acho que eu selecionei. É o plano frontal, exatamente, e vou começar a desenhar aqui. Vou pegar a ferramenta linha, já vou definir que eu quero ela como linha de construção, para eu criar o meu eixo de revolução. Está aqui o eixo de revolução. A primeira coisa que você tem que fazer quando você quiser criar uma peça cilíndrica com a ferramenta de revolução é desenhar o perfil dessa peça, o perfil externo.
Então, olha só, o perfil externo dessa peça é esse daqui, ó. Se eu seguir aqui, ó, eu tenho esse perfil externo aqui. Cuidado para na hora que você for desenhar, você não desenhar essa parte aqui também, ó. Deixa eu voltar aqui no Photoshop. Quando você for selecionar o perfil, você vai desenhar esse perfil aqui, ó. Essa parte, desce, vem para cá, desce aqui. Isso daqui é o perfil da peça. Essa linha aqui, ó, isso daqui não faz parte do perfil. Isso daqui é esse ressalto da peça aqui, ó, que está marcando esse ressalto e o outro ressalto ali. Então, isso daqui a gente não precisa desenhar. Você vai ver que quando a peça revolucionar, você vai ter exatamente esse formato aqui. Tá certo? Vou voltar, então, novamente para o SolidWorks e vou fazer esse perfil. Vou pegar ele aqui. Eu não vou dimensionar, tá? Eu vou fazer o mais parecido possível aqui, mas não vou dimensionar só para a gente ganhar um pouco de tempo aí e a aula não ficar muito longa. Então, olha só, nós já temos o formato da peça. Se eu revolucionar essa peça aqui agora, eu vou vir aqui na aba Recursos, Ferramenta Ressalto Base Revolucionado, olha só o que acontece. Eu já tenho o formato da peça, ó, só que é uma peça sólida, né? Uma peça maciça. Eu não tenho furo central. Então, eu preciso desenhar também o perfil do furo central para que esse furo seja criado ali. Eu vou clicar em ESC, então, para desabilitar a ferramenta. Não vou criar revolução ainda. Ctrl 8 para alinhar minha visualização. Vou clicar em Ctrl 8 novamente, só para inverter o lado, para ficar do jeito que estava antes. E vou desenhar o perfil desse furo aqui. Já que eu estou desenhando o esboço desse lado, eu vou desenhar o perfil do furo desse lado aqui também. Esse mesmo perfil que eu tenho amarelo aqui, só que espelhado, né, para o outro lado. Vou vir aqui, vou pegar a ferramenta de linha e vou desenhar aqui, ó. Ele inicia... Deixa eu arredar esse esboço um pouquinho para o lado, só para ficar mais perto aqui, ó. Pronto, mais ou menos aqui. Ok, vou pegar novamente a ferramenta de linha e vou desenhar esse perfil aqui, ó, do furo, ó. Vou descer ele aqui um pouco, puxo para dentro e desço até lá embaixo. Já tenho o perfil do furo? Tenho. Só que se eu criar a revolução dessa forma aqui, isso daqui vai ser criado como um sólido também. Então eu preciso remover essa parte aqui. Vou pegar a ferramenta Aparar Entidades, vou cortar aqui embaixo. Aqui criou uma linha sólida, né? Na hora que eu tentei criar a revolução a primeira vez, eu vou deletar ela, ó. Eu tenho aqui a minha linha de revolução e todo esse espaço aqui entre o eixo de revolução e a primeira linha do perfil aqui, ó, esse espaço aqui, ó, ele vai ser um furo passante, assim como esse ressaltozinho aqui em cima. Vamos ver? Olha só, vou vir aqui em Recurso, ressalto base revolucionado, ó, vou confirmar e eu tenho ali a minha peça, ó, praticamente idêntica, né? Apenas a dimensão ali que está um pouco diferente, porque eu não dimensionei. Vamos ver se está certinho mesmo? Vou pegar aqui a ferramenta Vista de Seção novamente. Dessa vez eu vou criar um corte ali nas duas peças ao mesmo tempo. Deixa eu desabilitar aqui. Vou clicar em OK. E olha lá, colocando aqui numa vista traseira, nós temos aqui, ó, praticamente a mesma peça. Então é muito simples, basta você visualizar ali o eixo de revolução, o perfil da peça. E depois, caso a peça seja uma peça oca, né, tenha um detalhe interno, você desenha esse detalhe interno ali da peça. Ah, mas aí você vai me falar assim, mas está faltando os furos aqui, por que você não fez os furos? Um modelo 3D, uma peça 3D, ela não é feita toda de uma vez. Você utiliza vários recursos para estar fazendo a peça ali. Eu deixei esses furos aqui, esses furos não vão ser feitos com a ferramenta de revolução, tá? Eu deixei eles aqui apenas para a peça ficar completa. Para ter uma peça completa ali e não apenas a parte onde a gente utilizaria o recurso de revolução. Mas só para não deixar essa peça incompleta aqui, eu vou finalizar ela. Então eu vou mostrar aqui alguns recursos que pode ser que você ainda não tenha visto no curso ainda, que vão ser vistos nas aulas mais para frente, dentro do curso, mas já fica aí como uma referência, tá bom? Bom, eu vou criar primeiro esse furo aqui da frente utilizando a ferramenta Assistente de Perfuração. Para fazer esse furo aqui, eu preciso criar um plano primeiro de referência. Então, eu vou vir em Geometrias de Referência, vou selecionar o plano, vou pegar aqui uma referência para esse plano, pode ser aqui o plano frontal, deixa eu ver a posição que ele está ali, vou inverter a distância desse plano e deixa eu ver se ele já está fora da peça, está fora da peça, eu quero esse plano ali. A partir desse plano aqui, eu vou criar um furo com assistente de perfuração. Esse furo vai ser um furo cego. Deixa eu definir os parâmetros para ele aqui. O diâmetro pode ser 6, pode ser um furo guia e
pode ser também um furo cego aqui com 20 milímetros. Certo, agora eu vou definir a posição, vou pegar aqui o plano, Ctrl 8 para alinhar minha visualização, Ctrl 8 de novo, e vou colocar esse furo mais ou menos aqui. Tá? Da mesma forma, eu não vou dimensionar ele igual eu fiz com o esboço do perfil de revolução. Tá? Então eu já tenho ali o furo, olha só, criei o primeiro furo. A partir disso eu posso ocultar esse plano aqui, basta clicar nele com o botão direito, vir aqui no menu contextual ocultar, e vou utilizar a ferramenta de padrão circular para repetir esse furo aqui várias vezes. Então vou selecionar aqui a setinha, vou clicar na setinha aqui drop down, abaixo de padrão linear, eu tenho aqui padrão circular. Vou clicar nessa ferramenta, vou selecionar o recurso que eu quero copiar, que é aquele furo ali, e vou selecionar também o eixo de revolução. Como eu já tenho um cilindro aqui, eu posso selecionar aqui o campo e clicar no cilindro, que ele já vai pegar o próprio eixo de revolução do cilindro. Eu defino aqui o ângulo, né, de revolução aqui, o ângulo que eu vou espaçar esses furos. Eu deixei aqui como espaçamento igual, eu quero 8 furos, 8 repetições, vou clicar em OK. E eu tenho ali os furos da minha peça. Da mesma forma que eu fiz esses furos de cima, eu poderia fazer os furos de baixo também. Então fica aí a dica para você finalizar essa peça, tá bom? Vamos passar para a próxima peça. Ctrl Tab, eu tenho outros arquivos abertos aqui. Seria essa pecinha aqui. Ela me perguntou também como que eu faço as furações aqui. E é o seguinte, se você tem um furo bem no centro da peça, é uma peça cilíndrica, você vai conseguir fazer ela com a ferramenta Ressalto Base Revolucionado. Se você tem o furo bem no centro da peça, você consegue fazer ele com a ferramenta de revolução, a partir da ferramenta de revolução. Você deixa aquele espaço ali entre o eixo de revolução e o seu esboço, e aí você vai ter um furo no centro da peça. Porém, se os furos são deslocados, você não vai conseguir fazer ele no mesmo esboço da revolução. Ainda assim, você consegue fazer um furo a partir de uma revolução. Eu vou mostrar aqui. Eu vou selecionar um plano de esboço. Deixa eu ver aqui qual que é o plano da peça. Vou pegar esse mesmo plano da peça aqui, Ctrl 8, e vou fazer o perfil dessa peça aqui. Primeiro, o eixo de revolução. Vou utilizar ele como linha de construção aqui. Vou pegar a ferramenta linha e vou desenhar aqui também sem dimensionar, só o perfil da peça. Ó. Vou desenhar o perfil da peça. Ok, esse daqui é o perfil da peça. Ó. O centro da peça é aqui, né? Seria o meu eixo de revolução, e esse daqui é o perfil da minha peça. Quando a peça rotacionar, tudo que tiver do lado de cá vai ter do lado de lá também, se eu criar uma revolução 360 graus, correto? Então vamos lá, eu tenho aqui o perfil da peça, só que a peça tem um detalhe interno ali. Então eu tenho que fazer esse detalhe interno na peça. Vou pegar novamente a ferramenta linha, vou vir aqui e vou fazer o perfil interno que vai ficar como um furo. Posso pegar a ferramenta para entidades, cortar essa linha e cortar essa linha aqui. Eu vou ter aqui um furo e vou ter aqui um rebaixo dentro da peça ali, tá certo? Ah, mas eu poderia desenhar esse perfil aqui direto, não poderia? Poderia, com o tempo você vai pegando o jeito aí, você não precisa nem desenhar o perfil externo e depois o interno, você já desenha tudo de uma vez e cria a sua revolução, tá? Isso com o tempo você vai conseguindo visualizar melhor esse tipo de construção. Vou vir na aba Recursos, ressalto Base Revolucionado, clicar em OK, ó, e eu já tenho ali uma peça com basicamente o mesmo formato. E para criar aquele furo ali, eu vou pegar novamente o esboço, vou criar um esboço na minha peça. E o que seria o perfil de um furo? O perfil de um furo é um retângulo. Ó. Se eu pegar a ferramenta aqui e seccionar minhas peças e cortar, vamos supor que eu queira criar esse furo aqui, ó, que é esse furo aqui. O perfil dele, de revolução, seria um retângulo, né? Se a gente traçar imaginariamente aqui, imaginariamente foi ótimo. Se a gente criar uma linha imaginária aqui no centro desse furo, que vai ser o eixo de revolução, o perfil lateral dele aqui vai ser um retângulo. Então é justamente um retângulo que eu vou criar, que eu vou desenhar para criar um furo aqui. Vou pegar aqui, vou criar o eixo de revolução. Vou criar ele como linha de construção, porque assim o SolidWorks já reconhece que esse vai ser o eixo de revolução, correto? E vou criar um retângulo aqui, ó, pegando toda a parte sólida que eu quero cortar. Correto? Posso sair desse ambiente de esboço, aba Recursos, ferramenta Ressalto Base Revolucionado. Está me falando que o esboço está aberto, porque eu não fechei ele aqui, ó, não tem problema, o SolidWorks fecha ele para mim. E olha só,
já foi criado ali. Opa, eu peguei o ressalto base revolucionado, né? Eu quero o corte por revolução, tá? Me desculpe aí, corte por revolução, já que eu estou criando furo, né? Eu estou removendo material. Então, agora sim, eu já tenho um furo ali, ó. Se eu remover aqui essa vista, eu tenho aquele furo ali. E eu posso repetir esse processo para criar os outros furos. Da mesma forma, eu poderia selecionar essa face de cima aqui, criar um esboço, criar aqui 4 círculos e utilizar a ferramenta corte extrudado para estar criando aqueles furos ali. Ou seja, as peças que eu disponibilizei como exercício, elas não são para ser usadas apenas com a ferramenta que foi ensinada na aula, tá? Então você pode aplicar as ferramentas que você já aprendeu, você cria a peça com a ferramenta da aula e ainda você tem outros recursos, como esses furos aqui, que você pode deixar para criar nas próximas aulas também, utilizando as próximas ferramentas, como por exemplo, a corte extrudado, que eu ainda não expliquei, ou até mesmo assistente de perfuração, que vai ser mostrada também nas próximas aulas. Da mesma forma, eu tenho uma outra peça aqui, ó, só para a gente ter uma noção aí, é uma peça um pouquinho mais complexa. Se eu fosse desenhar essa peça aqui, seria muito simples. Traço aqui a linha de centro, né, o eixo de revolução, depois eu desenho aqui todo esse perfil aqui que tem destaque em azul, apenas de um lado. Quando eu criar a revolução, ele vai revolucionar para o outro. Ó. Deixa eu te mostrar aqui que foi exatamente isso que foi feito aqui nessa peça. Ó. Deixa eu só reverter aqui a operação. Na verdade, eu não vou reverter. Se eu reverter, vai apagar tudo. Eu vou excluir aqui essa revolução e vou deixar apenas o esboço. Ó. Então, eu tenho um esboço ali que é justamente aquele perfil azul que nós tínhamos ali em destaque na peça. Quando eu revolucionar isso daqui, eu vou ter exatamente a mesma peça ali criada. Então, espero que essa aula tenha ajudado você aí, Kayla, a visualizar melhor como são criados os perfis de revolução. Lembrando, sempre que você for criar um perfil, sempre que o perfil apenas de um lado do eixo de revolução, tá? Nunca deixe que esse perfil passe para o outro lado, senão você vai ter uma sobreposição de material aí, ok? Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, mesmo que você não seja um aluno, e até a próxima aula.